Muito bem, agora podemos entrar numa fase ainda da inteligência emocional, que é perceber um pouco a anatomia das memórias. A anatomia das memórias é uma expressão, claro, simbólica, mas que nos vai ajudar a perceber como é que as nossas memórias se constituem e ficam presas dentro do tal campo de consciência que nós temos. Portanto, como é que estes casulozinhos ficam presos e o que é que nós podemos fazer para nos libertarmos deles? Para podermos lidar com estes casulos, é preciso percebermos primeiro de que é que são feitos. E quando percebemos de que é que são feitos, sabemos o que há a fazer para desfazer estes nódulos, estes casulos de energia presa. Já vimos aqui que a energia tem como ritmo natural o fluir e o expandir-se. A energia está sempre em movimento. É algo que se expande e que flui naturalmente. Quando esse fluxo de energia que vive dentro de nós, de repente se congela e se comprime ou se contrai, em vez de deixar essa energia partir, ela encapsula. E ao encapsular, fica preso, como um ponto de medo, de proteção e de alarme. Normalmente, não fazemos isto de propósito, assim, mas o programa habitua-se a fazer isso por condicionamento. Reparem que quando as crianças são pequeninas, elas nunca se zangam por mais do que uns segundos. Elas deixam aquela raiva, ou descontentamento, ou tristeza, ou seja o que for, aflorar e, em menos de nada, estão outra vez a brincar com os mesmos amiguinhos, a voltar aos mesmos sítios e, de uma maneira geral, as crianças muito pequeninas não guardam ressentimento. Não ficam com as ideias presas sobre uma coisa. Cada coisa nasce a cada momento como se fosse nova, mesmo que já existisse há mais tempo. Com o tempo, isto é quando são muito pequeninos, quando começam a crescer um bocadinho mais, começam a vivenciar a repetição das coisas. E ao começarem a vivenciar a repetição, até porque já trazem mecanismos de repetição pré-programados de heranças que vêm das gerações anteriores e dos seus progenitores, começam então a criar uma noção de que as coisas têm um determinado ritmo para se manifestarem e que estão sempre em modo de repetição. Aos poucos, elas vão percebendo que isto foi o que aconteceu outro dia. Isto voltou a acontecer. Isto não devia acontecer. Ou eu vejo-me a fazer uma coisa que eu gostaria de não fazer e disse que não fazia e volto a fazer. Portanto, a criança começa a perceber que existem impulsos em si que contradizem um pouco a sua vontade consciente e que ela não percebe bem porquê e quando chega à altura de fazer, ela está fechada ali numa situação de dificuldade sem perceber porquê. Ou porque fazem e os outros não querem que faça, ou porque não faz e os outros gostariam que ela fizesse. Pronto, assim sendo, o que é que acontece? Aos poucos vão-se criando casulos, porque quando nós fazemos algo que não tem a aprovação dos outros, automaticamente sentimos o seu desagrado, ou a sua crítica, ou ouvimos mesmo. E isso tem um preço em relação à necessidade que a criança tem de se sentir ligada àqueles que são o seu suporte de vida, normalmente os adultos mais chegados. E quando isso é posto em causa, a criança assusta-se. E como se assusta, encapsula aquilo e diz: não posso fazer isto porque eu não posso perder isto. Não posso dizer aquilo porque senão acontece isto ou aquilo. Portanto, depois gera-se o conflito. A pessoa quer fazer, mas por outro lado tem um preço que não quer pagar. Então ficamos aqui enrolados e, por muitas razões, que não vale a pena aqui explorar, porque isto não interessa e tão fundo para o propósito do coaching, por muitas razões, vamos encapsulando medos, dúvidas, necessidades, inseguranças, culpas, e elas vão ficando presas. Então, quando falamos de uma anatomia de memórias, falamos de quê? E vamos dar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui
numa nova folha de papel. E vamos fazer também aqui um outro símbolo para representar esta ideia da anatomia das memórias. Então voltamos aqui a usar a representação de um símbolo. Ok. E nesta representação, o que é que vamos pôr? Vamos imaginar que isto representa uma memória de uma circunstância específica. Claro que existem muitas memórias encapsuladas umas nas outras, da mesma natureza. Mas vamos começar por falar de uma memória para facilitar o nosso processo. Numa memória existem dois tipos de ingredientes. Um é o cenário, onde as coisas aconteceram. O outro é a experiência que aconteceu nesse cenário. Normalmente, os cenários não são importantes. A experiência é que lhes dá um valor e um significado que fica preso nesse cenário e depois forma um bolo em que a experiência e o cenário parecem a mesma coisa. É o caso, por exemplo, de um dia uma criança vai a sair de casa ou vai entrar na escola, por exemplo, ou vai à casa de um amiguinho e quando chega ao portão encontra o pai ou a mãe, por exemplo, e o pai ou a mãe não estão contentes porque não sabiam, por exemplo, que a criança ia para ali, não tinha autorização e o pai ou a mãe castigam, dá-lhe uma bofetada ou grita com ele em frente a outras pessoas que vão passando ou até em frente a amiguinhos seus que estavam à sua espera. Ora, o que é que acontece? Naquele momento, a criança entra em pânico interior. Porque, eventualmente, se sente humilhada, se sente ridicularizada ou enfraquecida aos olhos dos amigos. Então, como é que nós poderíamos representar uma experiência deste género aqui? Muito bem. Então, nesta memória, vamos imaginar que é o Francisco, por exemplo, que tem esta experiência com 5 ou 6 anos de idade, por exemplo. E o que é que nós vamos ver aqui? Nós vamos comparar os cenários a tijolos. Tijolos daqueles que nós usamos para fazer uma casa ou para erigir uma parede. Se vocês pensarem bem, os tijolos só por si não protegem nada nem ninguém. Para que os tijolos se possam manter em cima uns dos outros com estabilidade, precisam de qualquer coisa mais. Certo? Chamamos a isso, por exemplo, cimento. Pode não ser só cimento, não é? Pode ser terra batida, umedecida, de barra, etc. Mas tem que haver uma espécie de uma argamassa que faça a ligação e cole os tijolos uns a seguir aos outros. E enquanto a argamassa ou o cimento estiver bom, a parede estará sempre firme e direita. Ora, muito bem, nas memórias acontece algo semelhante. Temos aqui, portanto, muitos tijolos. E o que é que representam estes tijolos? Por exemplo, a roupa que eu tinha vestida, os sapatos que eu tinha, o dia de sol, era tarde, eram 5 da tarde, aliás. Por exemplo, num dia de verão, a mãe tinha um vestido cor-de-rosa, eu tinha umas calças pretas ou cinzentas, o meu amigo tinha uns calções brancos, havia flores no jardim da casa dele, o portão era verde escuro, era muito alto, tinha uns enfeites lá em cima. Estavam a passar não sei quantas pessoas ali naquele sítio e havia carros que passavam, havia movimento na estrada, enfim, há uma descrição de uma série de pormenores de cenário que vão constituir o ambiente onde esta experiência vai ocorrer. E como é que esta experiência ocorre?
o meu pai viu-me, ou a minha mãe, ou os meus pais. Não é? E eu sabia que não devia ter saído de casa sem pedir licença. Eu já lhes tinha pedido e eles tinham dito que não. E agora, quando eu os vi, fiquei cheio de medo. E pensei, agora vão se zangar comigo e eu estou aqui ao pé dos meus amigos. Entretanto, assim foi. Os pais chegaram, encontraram-me, zangaram-se muito, perguntaram o que é que eu estava a fazer. Eu disse que tinha vindo à casa do Manolinho e eles disseram, mas quem te disse que tu podias fazer isto? Estás a desobedecer e nós avisámos-te que tu não podias fazer isto ou serias castigado. E quando eu menos esperava, o meu pai dá-me uma grande bofetada à frente dos meus amigos. Eu senti uma coisa horrível. Só queria ter um buraco para entrar no chão e me esconder de toda a gente para ninguém me ver. Naquele momento eu senti que queria morrer e que nunca mais queria ver os meus amigos, nem olhar para a cara deles e a cara de vergonha que eu sentiria a partir daí. E assim fui para casa, morrendo de medo, sem vontade de dormir, nem comer, nem viver. Pronto. E podemos continuar a história um pouco mais dramática se quiséssemos. Ora, isto é exatamente o filme que acontece por dentro quando uma experiência, normalmente emocional, porque reparem, tudo o que eu vi aqui é medos, antecipação, desobediência, culpa, expectativa, tudo são áreas emocionais. O que é que acontece? À medida que isto vai acontecendo, a memória vai ficando presa de tensão, tensão, tensão. Isto é tudo tensão. Tudo tensão. Tudo. Que nós vamos vivendo por força das circunstâncias em relação à perspectiva que temos do que vai acontecer. Então, o que é que acontece? Isto ficou preso dentro de mim. Ou, neste caso, do Francisco. E, ao ficar preso, vai servir de bandeira vermelha e vai-se lembrar, o cérebro vai se lembrar disto, provavelmente o resto da vida, se não for alterado. Uma coisa interessante sobre as memórias é que elas não crescem com a idade, como o intelecto cresce. As memórias ficam presas na idade em que foram criadas e programadas. Isto é, se isto aconteceu ao Francisco quando ele tinha 6 anos, este medo e esta situação e esta humilhação fica dentro dele nos 6 anos de idade. E vai manter-se assim até ao fim dos seus dias. E como é que nós podemos ver isto? O Francisco cresce, faz-se homem, faz os seus estudos, tem uma carreira brilhante e ainda assim tem medo horrível, por exemplo, de dizer que vai a um sítio sem que a mulher, por exemplo, concorde. Ou de entrar em conflito ou em desacordo com alguém. Ou de, por exemplo, não querer desapontar ou desobedecer ou diminuir-se em relação à expectativa que os outros têm de si. Enfim, pode ter, depende daquilo que ficou programado aqui, ele pode ter a vida inteira reações não muito racionais que o inibem de se expressar e de viver a sua vida de uma forma natural. Então, o que é que acontece? Enquanto esta memória não for desfeita, esta memória vai ter efeitos sobre o seu comportamento de uma forma irracional e que aparece em automático quando o cérebro faz a leitura de uma situação que o leva a associar com qualquer coisa que aconteceu aqui. E a sensação de humilhação, ou de terror, ou de culpa, ou de vergonha, que viveu aos 6 anos, exatamente essa sensação, tal como foi vivida, volta a si. E é irracional. Por exemplo, podemos ter outra situação muito frequente de pessoas que têm uma carreira brilhante, profissionalmente, são pessoas com uma carreira cheia de desafios, com muitas conquistas, com uma capacidade fantástica de
liderar, ou de criar, ou de desenvolver projetos e, por exemplo, têm medo do escuro. E quando sentem que têm que ir a um sítio que está escuro, não vão sozinhos ou vão cheios de medo. E nunca entram num quarto escuro e arrepiam-se todos e ficam, se puderem fugir dali, fogem. Por exemplo, se o escritório, se toda a gente for embora para casa e eles ficarem sozinhos no seu escritório e a luz se apagar, eles entram em pânico. Ora, isto significa o quê? Que as memórias não crescem com a idade e que nós não somos estúpidos porque temos reações que nos parecem irracionais. Há sempre um propósito que leva as pessoas a sentirem as suas limitações e as suas dificuldades. E quando pensamos que as pessoas são menos, ou são incapazes, ou são limitadas, ou são sem graça, por causa disso, perdemos aqui um bocadinho do conhecimento da verdade, do que se passa. Do medo que irias viver se estivesses lá. Nós podemos dizer, mas o medo não é tão grande cá fora do que lá dentro. Mas temos o medo. E esse medo vai à mesma engordar a memória que lá está. Portanto, de uma maneira geral, fugir de enfrentar uma memória parece, muitas vezes, ser um caminho sábio, porque eu não quero viver aquilo, portanto eu não quero olhar para ali. Mas, de facto, o facto de eu estar a pensar eu não quero viver aquilo, eu já estou a viver. Podemos achar que vivemos com um nível de intensidade mais baixo, mas já estamos a vivê-lo e já estamos a energizar o medo e a memória. Portanto, a resistência e as sentinelas dizem-nos, não, cuidado, não te metas aí, olha que isso ainda pode ser pior. E o que é que vai ser de ti se não tiveres este medo? A liberdade. Porque enquanto eu tiver o medo, não só eu não me protejo de facto do medo, como eu ainda o estou a viver por antecipação, mesmo não chegando lá, não tocando a situação. Portanto, isto é tudo muito relativo. O cérebro promete-nos a liberdade, mas juntamente com essa liberdade falsa, mete-nos o veneno correspondente àquilo que nós não queremos viver. Se percebermos este paradoxo e refletirmos um pouco sobre ele, vamos perceber como é, de facto, útil abrir mão dos medos, das culpas, das mágoas, das tristezas, das frustrações e de tudo aquilo que nos promete uma vida mais protegida sem ser mais protegida. Porque eu conheço, por exemplo, mães que perderam filhos e cuja dor ficou presa no seu peito durante anos e anos e anos. Okay? Então, o cérebro promete-lhes a liberdade, pensando que um dia tu vais conseguir passar para além disto. Um dia tu vais conseguir eliminar esta dor. Um dia o tempo vai passar. E então, o que é que acontece? Tanto quanto nos promete que nos vai libertar, o tempo nos vai libertar e vai aliviar, tanto mais nos cria situações de recordação que vão ativar essa dor. Portanto, na verdade, nós não somos tão diretos, tão simples, o programa não é tão inteligente até certo ponto quanto parece, porque tanto quanto dá com uma mão, tira com a outra. E estes atritos nunca nos deixam viver em paz e viver o melhor que há para viver dentro de nós. Todas as formas de resistência são formas de proteção deste jogo, mas é um jogo que não nos protege de facto, ou protege-nos em alguma medida, mas dá-nos, pelo outro lado, aquilo que nós não gostaríamos de receber e por isso criamos essa proteção.
Então, todos os medos são vividos sempre por antecipação, mesmo que a situação não ocorra. E, portanto, fugir ao medo, fugir à culpa, fugir à mágoa, é um bocado ilusório, porque no momento em que pensamos nela, já estamos nela. Portanto, quando reprimimos, já estamos nela. Porque a energia de repressão e de não quero ver, já criou energia de repressão e de não quero, e essa energia de não quero e de repressão já alimentou o registro. Por isso não estamos a proteger nada enquanto vivemos debaixo deste fogo cruzado dos atritos entre os opostos. Vamos ter agora uma aula onde vamos exercitar várias ferramentas de inteligência emocional. E essas várias ferramentas vão nos ajudar a experienciar tudo isto e a dar realidade experiencial a todos estes conceitos que até aqui foram meramente descritivos e teóricos e que terão de passar a fazer parte da nossa vida e da nossa experiência interior. Portanto, até à próxima aula, onde teremos a oportunidade de começar a explorar algumas das ferramentas da inteligência emocional. Muito obrigada, entretanto.